Imagine descobrir que durante anos, um grupo viveu tranquilo em uma casa comum. Uma casa igual à sua, igual à da sua rua, com paredes simples, uma janela aberta, uma panela no fogão. E ninguém menos, absolutamente ninguém menos percebeu que ali dentro se escondia um enigma tão perturbador que até hoje deixa investigadores inquietos. O que realmente aconteceu na pequena cidade de Garanhuns? Como pessoas consideradas comuns pela vizinhança conseguiram ocultar um segredo tão obscuro? Hoje, você vai conhecer o mistério do canibal de Garanhuns, um dos casos mais impactantes e surpreendentes da história criminal brasileira. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe e maratone nossos outros vídeos, porque hoje você vai entrar num dos capítulos mais sombrios da história do Brasil, o mistério do canibal de Garanhuns. Este caso não é apenas um crime, é um retrato psicológico, social e histórico de como a maldade pode se esconder por trás de vidas aparentemente comuns. 3 pessoas, uma cidade pacata e uma teia de acontecimentos que revelam um mistério maior do que se imagina. Prepare-se para detalhes, fatos pouco conhecidos, linhas investigativas, depoimentos e curiosidades históricas que transformaram esse caso em um dos mais marcantes do país. Antes do choque nacional, antes das manchetes, antes das investigações, o trio vivia de forma simples. Uma mulher, um homem e uma jovem. Uma mulher, um homem e uma jovem. Muitos vizinhos diziam que eram reservados, às vezes estranhos, mas não perigosos. E talvez seja exatamente aí que esteja o primeiro mistério. Como 3 pessoas aparentemente comuns passam despercebidas por tanto tempo. Fatos pouco conhecidos. Eles se mudavam com frequência, sempre alegando recomeços. Mantinham relações tensas com vizinhos, mas nada que chamasse atenção policial. Chegaram a vender produtos caseiros na região, um detalhe que se tornaria chocante mais tarde. O mais curioso, ninguém imaginava que aquela família improvável guardava segredos tão sombrios. O primeiro sinal. Tudo começa com uma desconfiança silenciosa. Vizinhos notavam comportamentos estranhos. Chegadas e saídas em horários improváveis. Barulhos incomuns. Portas sempre fechadas. Um isolamento quase absoluto, mas nada comparável ao que estava prestes a ser descoberto. A polícia só entrou na história quando uma mulher desapareceu misteriosamente na região. O desaparecimento dela foi o ponto inicial para puxar um fio que ninguém imaginava onde terminaria. A descoberta. Quando os investigadores finalmente tiveram motivos suficientes para entrar na casa, o que encontraram ali mudaria para sempre a história criminal do Brasil. Documentos importantes foram encontrados. Pertences pessoais de mulheres desaparecidas surgiram em locais improváveis. Cadernos com anotações enigmáticas chamaram atenção. E essas anotações revelariam parte da crença distorcida do trio. Esses cadernos são um dos elementos menos conhecidos do caso. Neles havia supostas interpretações pessoais sobre purificação, missões e justificativas. Isso deu início a uma investigação psicológica profunda. Afinal, o que motivava tudo isso? A mente por trás do crime. Até hoje, especialistas tentam entender a dinâmica desse trio. Pontos importantes pouco discutidos. Havia uma relação de dependência emocional intensa entre eles. O líder do trio usava manipulação psicológica profunda. A jovem envolvida havia sido influenciada desde a adolescência. Havia uma crença distorcida de que estavam cumprindo uma espécie de missão moral. Não se tratava apenas de violência, era uma mistura de fanatismo, distorcido, manipulação psicológica e vulnerabilidade emocional. O comportamento deles levantou debates sobre como pessoas manipuláveis podem ser conduzidas a atos horrendos quando envolvidas por alguém com forte influência mental. A reação da cidade quando o caso veio à tona. Garanhuns entrou em choque. Relatos históricos mostram. Moradores tinham medo até de sair de casa. Ruas ficaram praticamente vazias por dias. Lojas fecharam mais cedo. Vizinhos não acreditavam que aqueles 3 eram capazes daquilo.
o mais impactante, a cidade ficou marcada por um medo coletivo silencioso. DETALH, ES históricos, PUC, OUC, ONHE, C e D. OS, informações raramente mencionadas. O caso reacendeu debates nacionais sobre vulnerabilidade social no Brasil. Estudos psicológicos realizados na época são usados até hoje em faculdades de criminologia. Alguns investigadores acreditam que o trio possa ter se deslocado por outros estados antes de chegar a Garanhuns. O impacto midiático foi tão grande que influenciou políticas públicas em algumas cidades do Nordeste. O legado do caso Brutus. O mistério do canibal de Garanhuns não é apenas sobre crime, é sobre como certas narrativas se formam, como o medo se espalha e como a sociedade reage a acontecimentos extremos. Até hoje, o caso é debatido em documentários, podcasts, estudos de criminologia, artigos de psicologia social e sempre deixa a mesma pergunta no ar. Como pessoas aparentemente comuns conseguem esconder tanto por tanto tempo? Outros narrador. O caso do canibal de Garanhuns continua sendo um dos capítulos mais sombrios da nossa história. Não apenas pelos crimes cometidos, mas pela forma como tudo ocorreu silenciosamente, dentro de uma casa comum, numa rua comum, de uma cidade comum. O mal, às vezes, escolhe o silêncio como disfarce. Se essa história te envolveu, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e maratone nosso conteúdo. Tem muito mais mistérios, curiosidades e histórias sombrias esperando por você. E lembre-se, às vezes, o perigo não está nos monstros, mas nas pessoas que nunca parecem monstros. Fade out, com som sombrio.